Médico geriatra Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a toda a faixa de audiência. É um prazer, mais uma vez, poder estar participando aqui do Panorama. Doutor Belísio, quem assistiu o Fantástico do último domingo se deparou com uma matéria onde pesquisadores desenvolvem exame de sangue que pode antecipar o diagnóstico do mal de Alzheimer. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Marcos, não diria com preocupação, mas com certo receio. A gente tem, há bem pouco tempo atrás, há 5 anos, há um pouco tempo, a ciência estava muito envolvida nessa questão do diagnóstico precoce. E eles observaram que, assim, diagnosticar tão precoce talvez não fosse mudar muita coisa, até porque ainda não se tinha ainda uma medicação capaz de reverter o processo, de parar, de voltar, de melhorar, de curar. Então, essa preocupação diagnóstica ficou em segundo plano e a ciência começou a buscar tratamento, né? É tanto que o ano passado a gente teve uma boa indicação de um tratamento que saiu na imprensa. E esse mês de julho, saiu essa notícia de que um exame poderia detectar que você iria ter a doença de Alzheimer 20 anos antes da doença aparecer. O que a gente sabe que o paciente que vai ter demência de Alzheimer, as alterações começam na fase que a gente chama de pré-clínica, sem ele ter sintoma nenhum, e ele tem alterações já no cérebro que denotam que ele vai ter Alzheimer. Agora, não tinha como a gente saber isso até então. A gente tinha quando o paciente começava a desenvolver algum sintoma, mesmo que leve, a gente poderia ainda fazer um exame no líquor dele, que é nesse líquido que passa na medula, né? Então, esse exame vai trazer por um lado, uma expectativa muito boa da gente poder mudar radicalmente o estilo de vida, agir nos fatores de risco, reduzir fatores de risco e poder medicar. Existe medicamento que retarda a progressão da demência, né? Então, a gente pode fazer com que ela demore mais a aparecer. Então, vai mudar o rumo da observação dos pacientes que ainda não têm sintomas, ou que têm sintomas leves e ainda não tem um quadro tão pronunciado. Então, a expectativa é que a gente possa ser mais agressivo no controle de fatores de risco, no controle do estresse, no controle da atividade física, do peso, da diabetes, da pressão, tudo aquilo que aumenta risco de demência de Alzheimer. Por outro lado, pode trazer uma expectativa, uma ansiedade, uma frustração no paciente que não vai ter ali uma droga disponível para ele curar. Eu vou tomar esse remédio e não vou ter mais Alzheimer. A gente vai ter talvez como fazer medicamento para retardar o aparecimento desse Alzheimer. Então, é uma coisa nova que a gente ainda está pensando, a comunidade especialista na área do envelhecimento está pensando como é que vai lidar com essa nova visão, um novo exame para a gente poder detectar. De forma que eu sempre digo que é muito melhor do que o exame que você sabe, é você já começar a ter um estilo de vida que nada mais é do que um estilo de vida saudável, a prevenção da demência de Alzheimer. Agora, essa pesquisa, né, no caso, esse exame, aliás, ele promete, por exemplo, que você antecipe em até 20 anos o diagnóstico do mal de Alzheimer. Aí, para quem está em casa nos ouvindo, pode se perguntar, vale a pena saber com tamanha antecedência que você vai ter uma doença tão sofrida como Alzheimer? Marcos, é isso que eu estou, assim, é difícil a gente dizer se realmente vale a pena. Depende muito do contexto. Vamos supor, um paciente que tem uma genética propensa, ele tem a família toda que teve demência de Alzheimer. E ele e tem uma família que vai ficar assim, muito idosa, então a idade e a genética contribuem, talvez valha a pena. Uma pessoa que tem um estilo de vida, tem muita morbidade, tem muito fator de risco para demência de Alzheimer, talvez valha a pena. Mas para quem não tem, só por simples curiosidade, é muito melhor tratar a ansiedade de querer saber, né? Eu não sei. Agora,
talvez com a expectativa de se sair uma droga mesmo eficaz, aí sim a gente vale muito a pena. É um dilema, eu diria, para a gente saber se vale a pena ou não. Eu até cheguei a me pensar se eu realmente queria saber se eu iria ter demência de Alzheimer no futuro ou não. Então são muito assim preliminares ainda as observações, a gente tem que ver mais qualitativamente como é que é feito esse exame, o que é que ele pode ainda nos ajudar. Quais são os exames que hoje a gente consegue detectar o Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer ela é detectada de maneira clínica, né? O exame ele é clínico, não tem assim um marcador que você diga, por exemplo, que nem a diabetes, você faz o exame de sangue e está lá, você é diabético. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. O paciente tem que ter um déficit cognitivo, que é isso. Uma perda de memória, ele tem que ter alguns lapsos de esquecimento, uma perda na área da linguagem, ele esquecer algumas palavras, vai dizer uma coisa, esquece o que ele tem, o que é que ele vai dizer. Ele não consegue mais realizar coisas que ele conseguia fazer antigamente, o raciocínio fica mais lento. Então ele tem que ter esse déficit cognitivo, é aquilo que eu sempre digo, a pessoa que está começando a repetir muito assunto, ele conta uma coisa, esquece que contou, conta de novo, vai dizer uma coisa, não lembra o que é que disse, isso começa a se tornar repetitivo, ele se perde na rua, a dona de casa que esquece o fogão, esquece a torneira ligada. Então são esses sintomas associados a uma bateria de exame de rastreio cognitivo. A gente no consultório faz testes da memória, o geriatra ou quem lidar com demência de Alzheimer, a gente faz um teste cognitivo e demonstra, né, a gente formaliza que o paciente tem um déficit cognitivo. Associado a isso, ele tem que ter outros exames que afastam outras doenças. Por exemplo, alguns exames de sangue que afastam que aquele esquecimento é dessa causa X ou dessa causa Y. E um exame de imagem para afastar doenças outras, para demonstrar que ele tem uma atrofia, uma diminuição numa área do cérebro chamado hipocampo, que ele tem algumas alterações na área do córtex pré-frontal e até temporal. Esse conjunto de sinais, sintomas e exames complementares dão o diagnóstico. Não tem um teste que a gente possa fazer, não. Até tem um exame que a gente faz, como eu falei, no líquor. Colhe na coluna, né, na medula do paciente, um líquor, tipo anestesia hack, e dosa nesse líquido as proteínas que são responsáveis pela doença, que é a proteína tal e a beta-amiloide, né, que são as duas proteínas que a gente dosa no líquido. E você tem lá um parâmetro que, se você tem junto a isso genética, já tem uma certa idade, tem sinais, você pode confirmar a doença. Não, mas esse exame do líquor, a gente não utiliza ele na prática clínica. É mais para pesquisa ou mais para um paciente que tem sintomas em idades muito precoces, a gente tem uma ideia se ele é Alzheimer ou não. Então, hoje, o diagnóstico é clínico, com sintomas, com testes cognitivos, que a gente chama bateria de rastreio para a memória, e exames complementares de sangue, exames de imagem, tomografia e ressonância para a gente confirmar ou afastar a doença de Alzheimer. Felipe Costa coloca o seguinte: a pior parte do Alzheimer é o quadro de irritabilidade. Ele até pede para que o senhor fale sobre as fases do Alzheimer. Bom, mandar um abraço para o meu amigo Felipe. A irritabilidade, o paciente, quando tem demência em geral, e aqui a gente está falando da demência de Alzheimer, ele cursa ao longo do tempo com evolução, com progressão e com sintomas, que é o que mais incomoda o paciente não, a família, não é tanto o esquecimento, não é tanto o déficit cognitivo, são os sintomas comportamentais que aparecem com a evolução da demência. Dentre eles, a irritabilidade. A irritabilidade é um sintoma do humor que alguns pacientes desenvolvem, e isso torna muito difícil o cuidado das pessoas que fazem desse paciente. Então, é muito difícil o cuidador lidar com o paciente com esse sintoma de irritabilidade, porque ele não aceita,
uma hora ou outra o cuidador se estressa mais fácil, então existem medicamentos que a gente controla esses comportamentos. Não é só a irritabilidade, é a agressividade, é um muito conhecido como perambulação, que é do paciente ficar andando à noite, fugindo de casa, a insônia, eles pioram muito os sintomas à noite, eles têm um pavor da escuridão. Quando vai anoitecendo, eles pioram, não dormem, eles têm muita alucinação, eles ficam com delírios persecutórios. Então, são sintomas também comportamentais, além da irritabilidade, esses que eu falei. A depressão é muito comum, ele tem ataques de choro, crises de choro, muito comumente. Então, cada sintoma desse ele deve ser manejado. A gente maneja muito mais os sintomas da demência do que mesmo a evolução dela. Então, são 3 fases, né? Tem a fase... Hoje a gente considera até a fase pré-clínica, Marcos, que é a fase que o paciente não tem sintomas, ele tem só o risco da doença. Tem a fase clínica, né? Inicial, que o paciente tem já o déficit cognitivo e com algum prejuízo nas atividades dele do dia a dia, mesmo que prejuízos sutis, mas ele já não consegue mais gerir a própria vida, e suas famílias nessa fase leve às vezes nem percebem. Mas é aquele senhor, aquela senhora que tem um comércio e ele já passa um troco errado. É aquele que se atrapalha na hora de tomar os remédios, é aquele que ele não tem mais condição, a família às vezes até não sabe ou percebe na hora da consulta. Então ele tem alterações discretas, a fase leve, na capacidade, na independência, mas já tem. A fase moderada, ela vai progredindo exatamente com sintomas, né? À medida que a doença progride, mais sintomas comportamentais vão aparecendo. E a fase avançada é aquela fase onde o paciente já tem um déficit cognitivo bem pronunciado, ele já não sabe quem são as pessoas que estão à sua volta, ele já desaprendeu muitas vezes a capacidade de ter vontade de ir no banheiro e ir, ele simplesmente faz ali onde ele está, ele meio que se despersonaliza, né? Então são essas fases leve, moderada e avançada. As fases leves onde a gente tem uma eficácia muito maior, mas é difícil às vezes da família perceber, são sutis as alterações e a questão da negação da família, o próprio preconceito de achar que aquilo é normal do envelhecimento, a família às vezes não quer que o paciente esteja demenciando, assim, não quer que ele esteja porque queria o pai inteiro e finda postergando, negligenciando. É nessa fase que a gente tem mais eficácia no tratamento. Doutor Belísio, alguma dica ou orientação para reduzir o colesterol total? Existem medicamentos para baixar essa taxa? Pergunta o nosso ouvinte. Sim. Na verdade, de início a gente sempre preconiza mudança de estilo de vida e atividade física. Mudança de estilo de vida para quem tem hipercolesterolemia pura, você, na sua dieta, você evitar fritura, evitar nata, evitar carne gorda, evitar gordura, né? Então você dá uma diminuída na gordura, passa a assar a carne na brasa. Hoje a gente tem aqueles Wi-Fi, tem aquela churrasqueirazinha elétrica, né? Então, diminuir a quantidade de gordura na sua comida. Então, como orientação alimentar geral, é essa. Iniciar uma atividade física. Não tem como a gente controlar. O termo dieta, Marcos, é muito complicado porque já tem sido desrecomendado pelas sociedades médicas e de nutricionistas. A ideia é reeducar mesmo, é você a longo prazo. Não adianta você fazer uma dieta, baixar, depois volta tudo de novo. Isso é ruim tanto para obesidade como para distúrbios metabólicos, no caso as taxas altas, né? Então, a orientação é essa, mudança de estilo de vida, principalmente diminuindo a gordura da comida e fazendo uma atividade física. Tem sim remédio, mas o remédio é quando a gente não consegue colocar o paciente na meta com mudança de estilo de vida, e aí sim a gente lança mão de uma classe de medicamentos chamadas as estatinas, geralmente. Doutor Belísio, minha mãe toma medicamentos, passaram por psiquiatra. Estava até bem, mas de alguns meses para cá está com muita irritabilidade. Qualquer som ela acha alto, está falando que houve alguém falando mal dela. Isso pode ser tratável novamente com o psiquiatra ou com o geriatra?
Esse sintoma de irritabilidade crônica, né, quando passa de 2 anos, o paciente tem esse humor irritadiço, ele é muito negativo. Isso a gente tem um nome, chama-se distimia. É um tipo de depressão que não cursa tanto com a melancolia de chorar, de ficar triste, desesperançoso. É mais a irritabilidade, é mais o humor irritadiço. Isso é muito mais comum na terceira idade. E o nome é distimia. Distimia é um distúrbio do humor, um transtorno do humor bem comum. É uma irritabilidade crônica com mais de 2 anos. Como ela está com assim, uma hiper sensibilidade, né? Até mesmo tendo talvez alucinações de que alguém está falando, isso é muito comum, paciente que tem déficit auditivo. Quem não escuta bem tem sempre a ideia de que tem alguém falando dele, e isso é muito ruim, tanto para o humor, ela fica com essa ideia de que as pessoas estão falando dela, como também atrapalha muito a memória. As pessoas que têm déficit auditivo, elas têm muito mais demência. Então, ela deve ter aí um distúrbio do humor, uma distimia, talvez em fases mais graves, assim, um distúrbio mais grave, fazendo esses delírios persecutórios, que tem alguém falando. Então, seria uma depressão psicótica também associada. Quanto à questão da especialidade, existem doenças que elas têm assim, intersecções, especialidades, tem muitas intersecções. Por exemplo, dor. Quem é que trata dor? Né? Tem a reumatologia, tem a ortopedia, tem a medicina de família, a geriatria, quando é uma dor num paciente idoso. Então, a gente tem muitas intersecções. Nesse caso de distimia, a geriatria assim, pensa sempre no paciente, ele tem a distimia, mas ele tem risco de complicar com o tratamento, eles são mais vulneráveis a reações adversas. Ele não só tem a distimia, ele trata as outras coisas. Então a gente trata o doente, não só a doença, né? Não segmenta tanto. Mas as duas especialidades elas tratam com bastante destreza essa doença no paciente idoso, né? Eu estou falando do paciente idoso. Já não temos tanta habilidade no adulto jovem. Então, mas eu sempre gosto de insistir no paciente, se ela está com esse acompanhamento e ainda está assim, ainda não está ajustado, volta lá no mesmo profissional para ver se ele consegue ainda dar um ajuste. Às vezes ficar só saltando é pior para o paciente. A gente tem que insistir enquanto dá no tratamento. A ideia eu sempre comento aqui, a ideia de acompanhamento, o paciente, quando ele tem um médico da referência dele, assim, ele é acompanhado, tudo facilita, porque aquilo a gente já conhece o paciente. Quando ele interna, a gente sabe o que é que ele pode desenvolver. Quando ele adoece, a gente sabe mais ou menos por onde começar. Quando ele piora um quadro, a gente sabe mais ou menos. Então, ser acompanhado, um paciente na idade da velhice, a gente necessariamente tem que fazer periodicamente um acompanhamento. A Covid ensinou muito isso. As pessoas viram que se não tiver bem, se não tiver com saúde, elas complicam em qualquer cenário. Muita gente que tiveram Covid, muitos idosos que tiveram a doença, Marcos, estão agora atentando para buscar a saúde. Tiveram muitos internados, passaram por estresse pós-traumático, elas saíram muito mal do internamento, assim, mentalmente, saíram com sequela pulmonar, com dificuldade para respirar. Então, elas precisam se reabilitar. Então, aproveitaram nessa reabilitação para, a partir de agora, seguir um acompanhamento com alguém da sua confiança. É até difícil, às vezes, o paciente conseguir encontrar um apoio quando ele adoece. Às vezes, o médico, naquele dia, está lotado, ele prioriza aqueles pacientes que ele já acompanha. Então, isso até uma orientação, não estou dizendo de me procurar, não. Ter um posto de saúde, se relacionar melhor com o agente de saúde, com aquele médico do bairro, com alguém que você possa se reportar durante sua velhice, para que você, vez por outra, tenha uma orientação, um reajuste, uma manutenção. Para fechar, nosso ouvinte pergunta: minha mãe tem 70 anos e ela é que tem insônia. Porém, ela se deita na cama sem estar com sono. Está errado essa conduta dela? Tá. Uma das orientações que a gente faz para
assim, está errado em parte, né? Porque uma das orientações que a gente faz de higiene do sono, paciente que não dorme bem, é ele ter um horário fixo para se deitar, um quarto tranquilo e tal. Ele tentar deitar sempre naquele horário e acordar sempre naquele horário. Mesmo que não tenha sono. Mas, o paciente com meia hora depois, se ele não consegue dormir, é bom ele levantar e procurar alguma atividade que faça ele se entreter, assim, de maneira tranquila, para que ele não fique, o cérebro dele entendendo que aquele local é lugar de descanso. Ele vai para um lugar que ele descanse e venha para a cama só para dormir. E por outro lado, toda vez que sentir sono, quando chegar perto da hora de dormir, tem que ir dormir. Não ficar lutando com o sono, não. Então, essa questão de ir para a cama mesmo sem ter sono, no início, para adaptar um horário de sono, é eficaz. Agora, aí, para ficar assistindo televisão, para ficar fazendo alguma outra coisa, ou mesmo ir não conseguir dormir, não é tão saudável. Eu não sei se eu consegui transmitir. Tem que ir para a cama no mesmo horário para se adaptar, mas se não conseguir dormir, levanta e vai fazer alguma coisa num ambiente que ele está acostumado só a descansar e não a dormir. Quando tiver sono, vem para a cama. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8 horas, 2 minutos, doutor Belísio.